Bem-vindo ao programa Aprender e Estudar em Casa. Vamos iniciar a nossa aula de matemática nono ano, Aprender e Estudar em Casa, com o professor Carlos Semedo. O nosso sumário de hoje é proporcionalidade inversa. Atenção, matéria do terceiro trimestre do oitavo ano. É importante frisar isso. Proporcionalidade inversa. A função do tipo y igual a k sobre x, x diferente de zero, com k constante não nula, é uma função de proporcionalidade inversa. O gráfico de uma função de proporcionalidade inversa é uma curva chamada hipérbole. Temos aqui a definição de função de proporcionalidade inversa. Vamos ver a variação de k. Quando k for menor do que zero, temos aqui curva dupla, que aproxima de zero, mas nunca lhe chega a tocar. Quando k for maior do que zero, também temos gráfico hipérbole, curvas duplas, aproximam-se de zero, mas nunca lhe chega a tocar. Não se esqueça que k é diferente de zero. K é maior do que zero e k é menor do que zero. O gráfico é hipérbolo em cada um dos casos. Visto isso, vamos ver um exemplo. Observe o gráfico. Constrói a tabela correspondente aos pontos assinalados no gráfico. Indica a constante da proporcionalidade. Escreve a expressão analítica da função representada no gráfico. Ora, temos aqui eixo de x, temos aqui eixo de y. Quais são as variáveis? As variáveis são x e y. O que é que vamos fazer? Com esta informação da tabela, do gráfico, vamos construir a tabela. Com as informações do gráfico, vamos indicar a constante da proporcionalidade. E também com as informações do gráfico, vamos escrever a sua expressão analítica. Quais são as variáveis? Temos aqui variável x e variável y. Eixo de x, eixo de y. Atenção, quando x for 2, certo? Qual é o valor de y? 6. Quando x for 3, qual é o valor de y? 4. Quando x for 4, basta ver, qual é o valor de y? 3. Quando x for 6, qual é o valor de y? 2. E quando x for 8, qual é o valor de y? 1,5. Atenção, com as informações do gráfico, acabamos de construir a nossa tabela. Na linha 1.2, foi dito para indicar a constante da proporcionalidade inversa. Reforço aqui, constante da proporcionalidade inversa é o produto das duas variáveis. Vamos ver. X vezes y, pela definição. 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. 6 vezes 2 dá 12. 8 vezes 1,5 também dá 12. Então, constante da proporcionalidade é 12. Isso aqui é relação através da tabela. Vamos ver
a relação no gráfico. Ora, temos aqui eixo de x, eixo de y. Quais são as variáveis? Repito, as variáveis são x e y. Ora, quando x for 2, y é 6. 2 vezes 6 dá 12. Quando x for 3, y é 4. 3 vezes 4 dá 12. Quando x for 6, y é 2. 6 vezes 2 dá 12. Quando x for 8, y é 1,5. X, 8 vezes 1,5 também dá 12. É importante ver essas duas relações. Através da tabela, certo? Conseguimos identificar constante e também através do gráfico fazendo essa relação. Ainda mais, no exercício 1.3 foi pedido para indicar, para escrever a expressão analítica. Atenção, pela definição, qual é a fórmula da expressão analítica? Y igual a k sobre x, onde x é diferente de zero. Ciente de que k é igual a 12, certo? Então, substituindo k pelo seu valor, ficamos com y igual a 12 sobre x. Sendo assim, acabamos de escrever a expressão analítica da função. Para reforçar, vamos ver um exercício. Bem, já vimos a parte teórica, já vimos o conceito, já vimos o exemplo. Até no exemplo fizemos a relação gráfico-tabela. E agora vou dar um exercício para resolver. Observe o gráfico. Constrói a tabela correspondente aos pontos assinalados no gráfico. Indica a constante da proporcionalidade. Escreve uma expressão da função representada graficamente. Qual o objeto de imagem 1? Qual a imagem cujo objeto é menos 1? Vou dar um tempinho para refletirem, para resolver. Depois eu vou fazer a correção. Depois de um tempinho, agora vamos resolver o exercício.
Bem, com a informação do gráfico, vamos construir a tabela. Temos aqui eixo de x, temos aqui eixo de y. Quais são as variáveis? As variáveis são x e y. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 2, y é 1. Quando x for menos 1, y é menos 2. Quando x for menos 2, y é menos 1. Bem, com as informações do gráfico, acabamos de construir a nossa tabela. Na linha 1.2, pede-se para indicar constante da proporcionalidade. Atenção, quem é constante? Constante da proporcionalidade é o produto das duas variáveis. Ora, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes menos 2 dá 2 e menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então, K é igual a 2, constante da proporcionalidade inversa. Através da relação no gráfico, atenção, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes menos 2 dá 2, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então, K é igual a 2. Na linha 1.3, foi pedido para escrever a expressão analítica y igual a K sobre x, com x é diferente de 0. Atenção, com K conhecido, é assim, na linha 1.2, K é igual a 2. Substitui K pelo seu valor, a expressão fica y igual a 2 sobre x. Acabamos de escrever a expressão analítica. Na linha 1.4, qual o objeto da imagem 1? Objeto da imagem 1. Imagem 1, qual é o objeto? O objeto é 2. Aqui, objeto repito, qual o objeto de imagem 1? O objeto de imagem 1 é 2. Vamos ver. O objeto de imagem 1, objeto é 2. Na linha 1.5, qual a imagem do objeto menos 1? Objeto menos 1, qual é a imagem? A imagem é menos 2. Então, qual é a imagem? A imagem de objeto menos 1 é menos 2. Bem, sendo assim, acabamos de resolver o nosso exercício. Agora, para reforçar, vamos ver na tela. Temos aqui, no exercício vimos que as variáveis são x e y. Quando x for 1, o y é 2. Quando x for 2, o y é 1. Quando x for menos 1, o y é menos 2. Finalmente, quando x for menos 2, y igual a menos 1. Agora, vamos ver na linha 1.2. Mas quem é K? K é o produto das duas variáveis. Então, o produto das duas variáveis
é igual a 2. Então, K é igual a 2, constante da proporcionalidade inversa. 1.3. Escrever a expressão analítica. Conhecendo o valor de K, que é 2, a expressão analítica é igual a y igual a 2 sobre x, com x diferente de 0. É a nossa expressão analítica da função. 1.4. Qual é o objeto de imagem 1? O objeto de imagem 1 é 2. Qual é a imagem cujo objeto é menos 1? A imagem cujo objeto é menos 1 é menos 2. Bem, terminamos de resolver o exercício. Agora, vou passar outro exercício para fazer em casa. Servirá como desafio. Bem, temos aqui um desafio para casa. Observa o gráfico seguinte. Construa a tabela correspondente aos pontos assinalados no gráfico. Verifica se as grandezas são inversamente proporcionais e indique a constante da proporcionalidade. 1.3. Escreve a expressão analítica da função do gráfico representado na figura. 1.4. Determina a imagem do objeto 2. Por último, determina o objeto cuja imagem é menos 4. Hoje vimos o estudo da função de proporcionalidade inversa. Vimos o conceito, vimos que a expressão y igual a k sobre x com x diferente de 0 chama-se função de proporcionalidade inversa. Também vimos que o gráfico da função de proporcionalidade inversa é uma hipérbole. Também, através do gráfico, construímos a tabela. Assim foi a nossa aula de hoje. Sendo assim, foi a nossa segunda aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Da minha parte é tudo. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Não se esqueçam das recomendações das agentes de saúde. Lavar as mãos, usem as máscaras e evitar a aglomeração das pessoas.